Você viu o vídeo da semana passada? Gostou? Eu adorei. E adorei fazer, a gente se divertiu muito. Conhecer o Fernando pessoalmente e mais a família dele foi muito bom. A pequenininha dele é uma flor. Eu quase virei a avó dela. E ainda, como cereja do bolo, teve um encontro com a Carmen Diniz, do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba. Olha, se você ainda não viu o vídeo, vai lá, vale a pena. Bom, mas vamos ao podcast da semana. Então, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Coisas de Cuba, onde você encontra informações em primeira mão sobre a vida na ilha e algumas reflexões também. Eu sou Márcia Chueri e o editor e produtor do podcast é o Fernando Carvalho. Eu estou chegando de férias, ainda não estou a pleno vapor. Então eu vou aproveitar esse ritmo mais lento para contar um pouco como é, para mim, fazer essas coisas. Vídeos, podcasts. Vou te contar como é a nossa cozinha. Primeiro, vou começar explicando que eu sou uma trabalhadora da linguagem escrita. Eu já fui editora de livros por muitos anos, agora eu sou tradutora e até escritora de vez em quando, eu arrisco uns contos. Tudo texto escrito. Eu nunca fui muito boa falando. Linguagem oral é um pouco complicado para mim. Por isso, fazer o podcast é um grande desafio. Mas, na verdade, eu sinto também como uma brincadeira, porque cada vez é como se eu entrasse na casa assombrada de um parque de diversões. Sabe assim? Eu nunca sei o que eu vou encontrar, eu só desconfio. Claro que eu preparo antes, né? Escrevo um roteiro, revejo, corrijo, mas o produto final é sempre diferente do que eu planejei. Porque, enquanto eu vou seguindo o roteiro, vão aparecendo outras coisas que eu não tinha pensado. E isso é que dá a cara do podcast. Uma ouvinte me disse esses dias que gosta de ouvir, né? Porque é como se estivéssemos conversando. Pois é assim. Para explicar melhor como é isso, quando eu vou escrever um texto, o meu processo de criação começa sempre com uma escrita mental. Alguns autores, principalmente literatura, falam da angústia da folha branca, aquele momento em que a pessoa se senta para escrever e está diante do nada aí. Tem que começar a criar. Eu não sofro disso, porque quando eu vou pôr no papel ou no computador, está tudo quase pronto na minha cabeça. Olha, foi assim com a minha dissertação de mestrado, por exemplo. Mestrado que eu fiz aqui em Cuba, né? Nessa dissertação, eu propunha que professores de educação especial podiam ser preparados como terapeutas florais. E daí eu fiz um manual de formação básica e de trabalho de terapeutas com crianças com necessidades especiais, com pessoas com necessidades especiais, né? Mas as escolas tinham crianças. Aliás, outro dia eu encontrei uma companheira do mestrado, que é psicóloga, professora na Universidade de Havana agora, né? E me contou que ainda usa o manual que eu escrevi em 2001, imagina só. Então, tá vendo? Texto escrito é feito para durar. Eu fiz o manual em terapia floral porque eu não sou de educação especial, mas sou terapeuta floral desde os anos 90. Então era mais confortável para mim lidar com esse assunto. Mas voltando à dissertação, na época eu estava casada com aquele meu marido cubano que era cirurgião, né? Que era médico cirurgião. Então ele saiu de manhã para o hospital e eu não tinha começado a escrever ainda. E ele sabia, né? A gente conversava. Quando ele chegou à noite, eu tinha escrito o manual praticamente completo. Aí, né, ficou todo espantado, disse que não era possível. Mas isso de dizer que não era possível também é uma coisa meio cubana, né? Uma outra vez ele fez isso. Eu me lembro que eu estava traduzindo um discurso do comandante. Então eu estava passando de espanhol a português. E ao mesmo tempo eu estava ouvindo música em francês e eu ia cantarolando junto.
E aí ele viu, né, de longe, veio e disse que isso não era possível, que cérebros humanos não fazem isso. Então, essa coisa de dizer, não, isso não é possível, é muito cubana, porque eles gostam de ser assim taxativos, categóricos, né? Bom, mas voltando à questão do manual, o que acontece é que eu tinha pensado e conversado sobre o bendito manual, inclusive com ele, durante semanas seguidas. Quando eu fui fazer, estava pronto. E é assim que acontece com os outros textos escritos também, que eu faço. Enfim, é o meu processo de criação. Mas eu não estou dizendo que é fácil, tá? Não mesmo. Às vezes demora muito até encontrar o fio da meada, e às vezes não encontro também. Ficam os contos interminados na minha cabeça. Mas com o podcast é outra coisa totalmente diferente. É isso que eu vou contar. Eu tenho de pensar no que pode interessar a uma outra pessoa, no caso você, mesmo sem saber o que lhe interessa. Na verdade, mesmo sem saber quem é você. E tenho de falar, porque mesmo sendo gravado, não dá para corrigir como se faz com a escrita. E o tom é outro também, né? Tem de conversar com um interlocutor imaginário. Então acontece uma coisa assim. Eu estou andando na rua, ou eu estou cozinhando, por exemplo, e penso, preciso falar sobre isso aqui. Ou, isso dá um bom tema, acho que pode interessar, pode ficar bacana. Cozinhando, então, acontece muito. Eu fico até triste de pensar em todas as ideias que eu tive e ainda não te contei. E aí se soma também a questão de estar em Cuba, né? Por exemplo, essa é a terceira vez que eu estou gravando esse podcast. Por quê? Porque o primeiro eu gravei no celular e ficou muito pesado, porque eu gravei de uma vez só. Eu esqueci que pela internet, com esta velocidade que eu tenho aqui, eu não consigo mandar um arquivo tão grande. Aí eu fui gravar o outro, eu gravei no tablet. Porque eu resolvi profissionalizar um pouco, então durante as férias eu comprei alguns recursos para melhorar esse trabalho. Desculpe, com podcast, vídeos e tal. Então eu comprei um tablet. Aí eu gravei no tablet em 4 partes, bonitinho como deve ser. E esqueci que no tablet fica muito mais pesado. Talvez por causa do equipamento, eu não sei. Esses mistérios. Para mim, mistério, né? Alguém deve saber. Mas, enfim, cada parte do tablet ficou tão pesado quanto o gravado inteiro no celular. Me deu o mesmo problema, eu não consegui mandar. Então, eu estou gravando pela terceira vez. E aproveitei e coloquei esse caco para contar para você que aqui em Cuba tem essa complicação adicional. Bom, mas toda essa introdução foi para dizer o seguinte. Eu voltei do Brasil faz uns 15 dias e agora é que eu estou me aplatanando. Aqui em Cuba, aplatanar-se significa ambientar-se. Ou seja, eu estou quase funcional de novo, quase cubana. Aliás, eu fui procurar a etimologia de aplatanar e olha o que eu descobri. Que na República Dominicana e em Cuba tem esse significado que eu falei para você. Mas no resto da América Latina, o significado é meio ficar assim, largado, meio preguiçosão, sabe? Não querendo fazer nada. Nesse momento eu estou me aplatanando nos 2 sentidos. Aliás, eu fui procurar etimologia e não encontrei uma confiável. Então eu inventei uma para você. Qual seria a origem de aplatanar? Plátano é banana. E Cuba recebeu muita gente das Ilhas Canárias, que planta muita banana. Então, eu vou considerar etimologicamente que aplatanar-se significa você ser como uma bananeira que pegou, que está plantada aí, que conseguiu se ambientar. Eu ainda não estou, ainda não virei essa bananeira. Além disso, eu vou confessar que porque ainda estou me aplatanando, eu penso praticamente todos os dias em como a minha vida é mais fácil no Brasil. Veja bem, eu disse mais fácil, não melhor, nem mais gostosa, nem mais interessante.
E eu quero ser capaz de explicar isso a quem escuta o podcast. Eu gostaria de conseguir causar em você a mesma impressão que eu tinha quando eu levava cubanos para passear em São Paulo. Eu fiz isso várias vezes, né? Eu levei meu marido, a filha dele, que foi nos visitar, a Dulce, que é a minha irmã cubana, as filhas dela, que também nos visitaram, meu cunhado, que eu tenho uma irmã que também foi casada com um cubano, um amigo que foi de férias. Uma vez eu levei até o irmão do genro da Dulce, olha só, que tinha ido a São Paulo para participar de um intercâmbio entre empresas, e aí a gente aproveitou para mostrar um pouco da cidade para ele. O que é que tinha de interessante fazer isso para mim? É que me dava um prazer enorme ver as coisas pelo olhar deles. Eu meio que redescobri o Brasil cada vez, principalmente São Paulo, por causa das dimensões da cidade. Você não imagina como pode ser forte a impressão de uma feira livre logo cedo, com todas aquelas frutas, legumes, verduras, tudo fresquinho, bem arrumadinho, lindo, né, por causa das cores e tudo, e que é tão diferente do agromercado cubano, do que a gente encontra aqui. Ou o Mercadão Municipal, aquele que fica perto do Parque Dom Pedro. Ele é imenso, né? É um festival de sensações assim, visuais, olfativas e até auditivas, né? Porque é todo mundo falando junto, você vai passando e as pessoas falam com você. Um shopping, uma churrascaria. A churrascaria era um sucesso. E eu redescobria essas coisas com cada um deles. Eu olhava como se fossem novas. Então, o meu objetivo aqui é provocar esse mesmo estranhamento e admiração em você que está ouvindo. Eu estou muito teórica hoje, né? Eu sei. Mas eu já vou começar a falar de coisas de Cuba. Olha só. Logo que eu cheguei agora, faz 15 dias, teve reunião na escola da Bárbara. Não deu nem tempo de eu me aplatanar. Como eu já expliquei várias vezes, a Bárbara tem 15 anos, é minha filha caçula, e está no último ano da secundária básica, que é equivalente ao Fundamental 2 aí no Brasil. Acontece que esse é um ano decisivo na vida dela, como na vida de todos os adolescentes cubanos que chegam no 9º ano. Porque agora praticamente se define se ela irá para a faculdade quando terminar o ensino médio, ou seja, daqui quase 4 anos. Ou se ela vai ter de fazer um caminho mais longo para chegar à universidade. Vou explicar. Aqui funciona assim. Somente os alunos com melhores notas na secundária vão para o curso pré-universitário, que é o que leva direto à faculdade. Os demais vão para cursos técnicos. Teoricamente, o aluno pode escolher se prefere fazer um curso técnico e já ir trabalhar no final do ensino médio, quer dizer, já virar trabalhador, já começar a ganhar dinheiro. Alguns realmente preferem isso. Mas na prática o que acontece é que uma parte dos que querem ir para a universidade não conseguem vaga no pré-universitário. E aí eles têm de ir para uma escola técnica, mesmo sem desejar. Quer ver, esses dias eu atendi a um jovem, atendi como terapeuta floral, né? Porque além de ser tradutora, eu não deixo de atender alguns pacientes aqui. Bom, esse jovem que eu atendi está terminando um curso técnico. E não quer fazer os 2 meses de prática, porque ele diz que ele não gosta do curso, ele não gosta da carreira, da profissão. Os pais ficaram preocupados, acharam que ele estava ficando deprimido, porque não queria sair de casa e tal, e trouxeram para a terapia. Agora imagina, ele já fez os 4 anos teóricos, já está aprovado, só faltam esses 2 meses de prática para se formar, e ele não quer ir. Claro que pode haver outras razões, que eu não vou explicar aqui, né? Ele tem coisas pessoais dele. E é só um caso particular, mas dá uma medida da importância de ter boas notas na secundária, do peso que isso tem para os meninos. A Babi, como eu costumo dizer, foi ajudada pela pandemia, porque ela teve de fazer menos provas escritas, que para ela tem uma dificuldade maior, porque não é no idioma materno, e fez mais seminários preparados em casa, né? Porque não tinha aula presencial. Então,
ela está com uma nota muito boa. A média das notas dela, de todas as disciplinas do 7º e 8º anos, é superior a 97. 97 de 100. Parece bem bom, não é não? E é bom mesmo, mas nem tanto como parece. Porque aqui o mais frequente é que os alunos tenham notas muito altas. As provas e avaliações não são feitas para derrubar. Se o aluno presta atenção nas aulas, estuda, se dedica um pouco, sempre pode conseguir ótimos resultados. Então, a má notícia, o lado ruim, é o seguinte: só na escola dela, graças a isso, tem mais de 20 alunos com média superior a 99. Então isso faz que um adolescente possa perder uma vaga no pré-universitário por apenas alguns décimos. E ele só vai saber isso lá no final, quando sair o escalafon. Não dá para prever, porque qualquer coisinha pode mudar a classificação. Escalafon é a classificação. Então é um período muito tenso. Até agosto, porque com a mudança do ano letivo, agosto é que termina o primeiro semestre do 9º, para ela, né? E a média é todas as notas de 7º, 8º e primeiro semestre de 9º. Então, até agosto nós vamos estar na maior ansiedade. E eu tento, né, não subir muito a pressão em cima dela. Mas é que é difícil para mim também. Porque aí entra outra diferença em relação ao Brasil, que eu enxergo. A escola cubana exige muito da família. E isso não é uma queixa, tá? É só uma constatação. Eu fui mãe de 2 alunos no Brasil. Meus filhos mais velhos têm agora cerca de 40 anos. E fui avó de outro, que já tem 27. Então eu já fui a muitas reuniões, em escolas públicas e privadas do Brasil. Mas eu nunca saí me sentindo tão comprometida com os resultados escolares deles como eu saio aqui. Quer ver, esse ano mudou a professora guia do grupo dela. A professora guia é como o que no Brasil se chama a coordenadora daquela classe, né? A coordenadora anterior, que foi de 7º e 8º, ela sim procurava parecer mais compreensiva, mais empática com os pais. Resumindo, ela dava menos bronca na gente, tá? A deste ano não deixa margem a dúvidas quanto ao que ela espera dos pais. Só para você ter uma ideia, durante essa tal reunião que eu tive assim que eu cheguei, ela disse o seguinte: eu vou pedir aos pais dos 3 alunos que chegam sempre atrasados que fiquem após a reunião, porque eu quero que eles ponham por escrito por que seus filhos não chegam no horário. E repetiu assim: eu quero que vocês ponham por escrito, porque eu preciso ter isso registrado. E ainda disse: eu não vou dizer os nomes, porque eu não quero expô-los. Esses pais sabem que é com eles. Então esse é aquele momento em que você olha de lado, assim, meio disfarçado, para ver quem está se mexendo na carteira, né? Quem que ficou vermelho. Bom, felizmente eu não era um deles. A minha filha é bem pontual, assim, ela sempre chega na hora. Mas eu tive de ficar um pouco depois da reunião para fazer uma pergunta para a professora. E acredite, eu vi. Os 3 pais ficaram disciplinadamente e escreveram no papel a tal justificativa. Eu não tenho ideia do que eles disseram. Só o que eu pensei na hora é que, se fosse comigo, eu ia querer que abrisse um buraco para desaparecer dentro. Porque é uma situação um pouco constrangedora. Então, eu estou tentando te dar uma ideia de como a tal unidade, escola, família e comunidade funciona aqui. Não tem espaço para fingir que você não sabe, tá? Fica tudo muito claro. E a professora também, nessa reunião, nos passou uma lista dos conteúdos de cada disciplina, conteúdos que os alunos deveriam estudar para a avaliação sistemática de abril. Porque tem avaliação sistemática todo mês, né? A avaliação sistemática é aquela que vai acompanhando o desenvolvimento do aluno, e se algum aluno mostrar uma queda nos resultados, o pai é chamado. Bom, ou seja, essa lista de conteúdos, ela fez todos os professores
passar essa informação a ela para depois nos repassar. E ela fez à mão, né? Porque não é abrir o WhatsApp e copiar e colar, não é. A gente nem tem internet para tudo isso, os professores não têm. Então, eles passaram a informação e ela passou tudo à mão e nos deu para fotografar ou para copiar. Quer dizer, ela também se impõe tarefas, né? Aí, olha como eu vejo, pensa só. Eles não são alunos da escola primária, não são crianças. Todos têm entre 14 e 15 anos. Com essa idade, eu trabalhava fora o dia todo, estudava à noite. E minha mãe nem sabia quando eu teria a prova. Claro, eu sou de 2 gerações antes da minha filha, eu sei. Dos meus filhos mais velhos, né, que é uma geração antes da dela, eu também sabia o que eles me contavam, né? Porque nas reuniões os professores diziam quais alunos apresentavam alguma dificuldade ou condutas inadequadas e entregavam as notas, e olhe lá. Até onde eu me lembro, porque até 2019 a Babi estudava no Brasil, continuava assim. Então, essa responsabilidade, esse compromisso aqui é muito grande. Bom, sexta-feira começou o recesso de primavera, que vai até o próximo domingo. Todo ano tem, entre março e abril, coincidindo com a Semana Santa, uma semana de recesso. Nós estamos planejando ir à Bienal do Livro de Havana e ao Memorial da Denúncia. Isso é uma coisa que eu gosto muito em Cuba. Nas férias, no recesso, eu não levo minha filha a um shopping. Eu levo ao Memorial da Denúncia, ao Museu de la Revolución, ao Memorial José Martí. Eu acho muito mais interessante e gosto mais da formação que eu estou dando a ela. Mas nessa semana também já está combinado que nós vamos estudar todos os dias. E vamos mesmo, eu não errei no verbo. Porque a piada mais comum entre os pais aqui é um perguntar para o outro: e aí, você vai conseguir se formar? Ou, por exemplo, como está o seu 9º ano? Você está indo bem? Porque todo mundo sabe que os pais estão juntos aí. A família está junto. Então, assim, eu admiro muito a educação e a escola em Cuba. Mas, para mim, esse compromisso todo, assim, sobra um pouco. Eu gostaria que os papéis de escola e família fossem mais separados. Que eles cuidassem da parte didática, né, dos conteúdos da escola, e que eu me encarregasse de educar minha filha nos valores, como uma boa revolucionária, como uma pessoa boa, né? Uma pessoa que respeite os demais, que seja solidária. Eu ia gostar mais, tá? Mas isso é um sentimento pessoal meu. Eu não tenho formação teórica para discorrer sobre esse assunto. Bom, por hoje é isso. Eu vou deixar uma música do Septeto Habanero para você curtir. Como o nome já diz, septeto é um conjunto de 7 músicos. Essa é uma formação bem comum aqui. Existe o Septeto Nacional, o Septeto Santiaguero, que é de Santiago de Cuba, o da província de Santo Espíritos e por aí vai. O Septeto Habanero, que é o que você vai ouvir, foi fundado em 1918, quer dizer, ele tem mais de 100 anos. Claro que eles tocam música cubana tradicional, né? Especialmente o som. Inclusive, eles têm o lema Orgulho de ser soneiro. Soneiro é um músico que toca som. Como eu já disse em outros momentos, som é um ritmo tradicional de Cuba e de que eu gosto muito. Eu gosto de ouvir som. A gravação que você vai ouvir é de um concerto de 2020, ou seja, do início da pandemia. O concerto se chamou Estamos Contigo. Lindo, não é? Eu achei lindo. E o título da música é Eu não sou chismoso. Ou seja, eu não sou fofoqueiro. No começo, inclusive, os primeiros versos são Eu não sou chismoso, compai. Compai é compadre. Cara, você. Bom, eu gostei, eu espero que você também goste. E fica combinado o nosso encontro no próximo domingo com mais coisas de Cuba. Até! Que yo
compay, se está haciendo la tosta. Yo no soy chismoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay. Yo no soy chismoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay. Yo no le quiero decir que le engaña a la compay. Yo no le quiero decir que le engaña a la compay. Compay, tome precaución, póngase en vera, compay. Yo no soy chismoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay. Yo no soy chismoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay. Que la compañía está en su punto, en eso no hay que dudar. Que la compañía está en su punto, en eso no hay que dudar. Compay, póngame usted asunto, o tendrá que lamentar. Yo no soy chismoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay. Yo no soy chismoso, no, compay, yo no quiero lío con la comay. Compay, cuide a la compay. Mira que está duro el play, ya usted lo puede ponchar. Cuida la comay, ay, 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 cuida la comay. Suena 3-0. Cuida la comay, ay, 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 cuida la comay, Se pone un bikini, ay, cuida la comay, en el portal, ay, cuida la comay, que pase de él, ay, cuida la que no comay, quiere enamorar, ay, cuida la comay, la comay, ay, cuida la comay, la comay, ay, cuida la comay, de trompeta, ay, cuida la comay, 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 ay, cuida la comay. compay, Cuida la comay, mira que está duro el play, ya usted lo puede ponchar. sí señor. Sabroso, estamos contigo.